Nós vamos ver hoje como calcular a massa molecular. A massa molecular consiste na massa em gramas de 1 mol de uma substância, tanto uma substância pura, pode ser uma substância simples ou composta. Lembrando que o mol é uma unidade de medida usada para quantificar átomos, moléculas ou íons. E 1 mol ele equivale a 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Então, para calcular a massa molecular, nós vamos usar a massa atômica dos elementos, dado que está disponível lá na tabela periódica. Lembrando que é a massa atômica e não o número atômico. Vamos usar um exemplo aqui agora da massa molecular do nitrato de prata, AgNO3. O primeiro passo é separar os elementos que formam a substância, neste caso a prata, o nitrogênio e o oxigênio. Depois, nós vamos identificar a quantidade de átomos de cada elemento, o número de átomos. Quando não existe nenhum número após o elemento, como no caso da prata e do nitrogênio, significa que nós temos um átomo de cada um desses elementos. Já no oxigênio, nós temos o número 3 subscrito após ele. Então, nós temos 3 átomos de oxigênio. Por isso que eu vou botar o 3 ali. Depois, nós vamos identificar a massa atômica de cada um desses elementos lá na tabela periódica. Então, eu vou primeiro identificar o da prata. O valor da massa atômica da prata é 107,8682. Então, eu vou colocar aqui na minha tabelinha o valor de 108, que é o arredondado daquele valor ali. Depois, eu vou para o nitrogênio, que o valor é 14,0067. Vou usar só o 14 também, porque depois a vírgula é zero. E do oxigênio, por último, que é 15,9994, que eu vou arredondar para 16. Lembrando que o arredondamento não é obrigatório. Quando eu vou usar alta precisão, eu não uso o arredondamento, tá? Agora que nós temos a quantidade de átomos de cada elemento e a massa atômica de cada um deles, nós vamos multiplicar elas. Cada massa atômica é multiplicada pela quantidade de átomos de cada elemento. Então, eu multiplico a massa da prata pela quantidade de átomos da prata, a do nitrogênio pela quantidade de átomos de nitrogênio e a do oxigênio pela quantidade de átomos do oxigênio, tendo os totais. Depois disso, vamos somar os totais. Eu separei aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, eu tenho aqui os totais das massas molares de cada um dos elementos, tá? O da massa, que eu calculei, massa molar do nitrogênio, e o da massa molar do oxigênio. E somando eles, eu tenho o valor de 170 gramas por mol, que é o valor de massa molar do nitrato de prata. Ou seja, em 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de nitrato de prata, eu vou pesar 170 gramas. Tá? Se eu quiser ter essa quantidade de moléculas dessa substância, eu tenho que pesar 170 gramas. Certo, pessoal? Se você gostou, chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Que eu respondo. Valeu, pessoal!